Muito boa noite, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade ao nosso culto, nós ouvimos uma bela palavra agora há pouco do pastor Celso, uma palavra de fortalecimento, da importância de nós observarmos as razões da gratidão a Deus, de sermos gratos a Deus, e vamos dar continuidade a esse momento de culto ao nosso Deus, de louvor, de adoração. Como nós ouvimos agora, Deus é Deus, independente da situação, nós podemos continuar crendo nessas verdades, que Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o que tem cuidado de nós. Já estamos aí com a irmã Tânia, a irmã Leontina, a irmã Rita, também o pastor Celso com a tia Duda, a tia Nilda, a Nádia também está aqui conosco. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe o lar de cada um, os amigos que estão conosco aí também, que Deus abençoe a sua vida. A Luciane de Paula também, bom ter a irmã aqui conosco, que Deus abençoe o seu lar. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que continue nos falando através da tua palavra, para que nós possamos nos alimentar dessa poderosa palavra do Senhor. Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, Deus, agradecer por essa riquíssima oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de mais uma vez podemos estar cultuando o nome do Senhor através da internet, das redes sociais, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor já nos concedeu neste dia. Obrigado pela tua bendita palavra que nós ouvimos agora há pouco, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, Deus, nós queremos também colocar esse culto diante do Senhor. Que tudo que venhamos a fazer aqui, Pai, sejamos pelo teu Santo Espírito instruído, para que possamos, Pai, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que essa é a nossa motivação, Pai. Sempre dar honras, glórias e louvores ao nome do Senhor. E também, Pai, ouvir a tua palavra que nos exorta, a tua palavra que nos mostra o caminho a ser seguido, a tua palavra que nos ensina o caminho da salvação, a tua palavra que nos dá esperança. Enfim, Deus, somente a tua palavra. E nós somos totalmente dependentes do Senhor, para a glória do teu nome, Pai. Deus, peço ao Senhor que abençoe todos os lares dos irmãos, amigos que estão aqui conosco, aqueles que ainda chegarão, Pai. Mesmo aqueles que não puderem estar, lá esteja o Senhor os abençoando, os protegendo, guardando-os de todo mal, Senhor. Pedimos pelos nossos irmãos lá de Volta Redonda, Pai, que o Senhor continue os abençoando, exortando-os, Pai, protegendo-os de todo o mal, Senhor. E também os nossos irmãos aqui de Lima Duarte, que o Senhor console, que o Senhor leve a paz para aqueles que possam estar com alguma dificuldade, o Senhor possa estar provendo todas a resolução desses problemas, Pai, e que sempre nós daremos glórias ao Senhor, pois sabemos, Deus, que sem o Senhor nós nada temos, sem o Senhor nós nada somos. E para a glória do teu nome, é assim que nós oramos, Pai. Gratos por tudo, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos ler, meus irmãos. Se os irmãos puderem abrir aí as suas Bíblias, Salmos 63, nós vamos ler os versículos de 1 a 4. Salmos 63, os versículos de 1 a 4. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-se bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos.
Este salmo, meus irmãos, expressa a alegria por conhecer Jesus e o quanto nós devemos bendizer o nome do Senhor enquanto aqui nós estivermos, seja em qualquer circunstância for. Expressa a nossa dependência do Senhor, né? O reconhecimento do poder, da majestade, do esplendor, da grandeza do nosso Deus. Pois Ele tem tudo em seu poder e todas as coisas cooperam para o bem de quem ama e busca a Deus segundo os seus propósitos. Então que nós possamos aí bendizer a este Deus enquanto nós vivermos, proclamar, anunciar o grande amor dele, anunciar a salvação, a misericórdia, o esplendor, e que tudo está nas mãos de Deus e Ele não perdeu o controle de nada. Que nós possamos ter isso em mente todos os dias de nossa vida e agradecer ao Senhor, porque Ele sabe o que faz e a nós basta apenas crermos, obedecermos, confiarmos e esperarmos, pois, como eu disse, Deus tem tudo nas tuas santas e poderosas mãos. E no tempo dele, tudo irá se resolver. Que nós possamos descansar no Senhor, entregar a Ele nossos anseios, por mais difíceis que sejam. Creiamos, Ele já venceu por nós. Fiquemos com esta promessa em nossos corações. Amém? Amém, né, meus irmãos? Que assim seja, para a glória de Deus. Nosso irmão Domingos, a irmã Amália está aí conosco também, a nossa irmã Maria Aparecida, o pastor Idair, a irmã Geni também se encontra aqui conosco, a irmã Rita, Luzia. A irmã Luzia também. Enfim, gratos nós somos a Deus pela vida dos irmãos, louvamos a Deus pela vida de cada irmão. Vamos cantar um hino, meus irmãos, um hino muito bonito do nosso cantor cristão, 112. Refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo bem Jesus. Um clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo bem Jesus. Eis-me glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo bem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar, todos grandes e pequenos no juízo hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia.
aleluia, vencido tem Jesus. Amém, meus irmãos. Glória, glórias, aleluia ao nosso Deus, ao nosso Jesus. Vamos também ouvir mais um hino, meus irmãos. A nossa irmã Fernanda, sobrinha do Lutério, lá do Rio, mandou um para nós. Então vamos ouvir um hino muito bonito também, Não Há Deus Maior. Enquanto você estiver ouvindo este hino, meus irmãos, se você quiser colocar aí nos comentários o pedido de oração, agradecimento, vamos interceder a Deus daqui a pouquinho. Então coloque aí nos pedidos, nos comentários o seu pedido de oração. Amém, meus irmãos? Tudo Ele criou para o louvor do nosso Deus. Tudo Ele fez para nós darmos glórias e graças ao nome do Senhor. Então nós vamos orar neste momento, meus irmãos, de forma intercessora. Vamos clamar ao nosso Deus.
Nós já oramos agora há pouco, junto com o pastor Celso, várias situações. Vamos continuar orando, clamando a Deus para que Ele saia a nossa terra, para que Ele cuide lá dos enfermos que estão acometidos com essa doença. Vamos orar para que Deus elimine esse vírus da nossa terra, aos cientistas que estão lá trabalhando 24 horas para descobrir um remédio, uma vacina para esta enfermidade. Também as pessoas que estão trabalhando, o comércio que está voltando aos pouquinhos. Vamos orar para que as pessoas tenham consciência, meus irmãos. Hoje nós vimos aqui uma foto lá de Barra Mansa, a cidade toda cheia, praticamente quase toda a cidade lá no centro. As pessoas precisam ter consciência que isso aí não é brincadeira. Vamos orar também para que Deus coloque consciência em nós. O uso da máscara é importantíssimo. Todo mundo fala que você não protege você e protege também com quem você está perto, com quem você está conversando. É ruim, realmente é ruim usar aquela máscara, mas é necessário. Precisamos divulgar isso aí também. Então vamos orar também mais uma vez pela consolação lá da família do Toninho, que é tio da Fernanda, lá da Dalva, Marcelo, Marquinho, Beto, toda a família, os netos. Vamos orar para que Deus console aquela família e as demais pessoas que tiveram os seus entes queridos perdidos neste dia. E você puder, feche aí os seus olhos, vamos orar juntos, vamos clamar ao nosso Deus, colocando diante dele essas nossas petições e também os nossos agradecimentos. Santíssimo Deus e Pai, que estás nos céus, exaltado seja o teu santo nome, Deus. O Senhor, Pai, tem o controle de tudo e que mesmo aos nossos olhos tudo pareça confuso, sem sentido ou sem saída, os olhos do Senhor enxergam além. Amém. Por isso, Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, Pai, por estarmos com saúde, Deus, e pelo Senhor renovar, Pai, a cada dia suas misericórdias sobre a face da terra, Pai. Colocamos, Deus, em suas santas e poderosas mãos os hospitais, as UTIs, Deus, que o Senhor venha, Pai, está entrando com tua provisão, com os recursos necessários, Deus, que as pessoas que lá estão neste momento, dando entrada ou passando por algum tipo de cirurgia, ou até mesmo, Pai, foram acometidas pelo vírus, Deus, que lá esteja o Senhor, Pai, dando a eles o livramento, dando a eles a cura física, mas também levando a cura espiritual, Pai. Colocamos, Deus, os médicos, enfermeiros, que o Senhor em tudo possa estar abençoando, Deus, abençoando também suas famílias, Pai, pois eles são que estão à frente, Deus, da batalha, que o Senhor não permita, Pai, que eles venham ser, ó Deus, o transporte do vírus para os seus lares, Deus. Que o Senhor em tudo os abençoe, os capacite, Pai, dê a eles os diagnósticos precisos, Deus, e tudo quanto eles fizerem, sejam amparados pelo Senhor. Amém. Também o Sistema Único de Saúde, Pai, o SUS, que tanto carece, Deus, das suas misericórdias e dos seus recursos, Pai. Sim, Deus. Coloco também, Pai, em teu altar de graças as igrejas, Deus, que o Senhor os fortaleça em Cristo Jesus, Pai, que o Senhor fortaleça os pastores, os líderes, Deus, os seus membros, que o Senhor dê a eles a palavra, seja o refúgio, o bom ânimo e a alegria, Pai, que só vem do Senhor, ó Deus. Amém. Colocamos de uma maneira especial, Deus, os empreendedores, Pai, pelas pessoas que estão já desempregadas, que o recurso, ó Deus, chegue, tanto material quanto espiritual, Pai. Amém. Clamamos também pelas nossas autoridades, pelo presidente, Pai, prefeito, governadores, ministros, que sejam direcionados por Ti, ó Deus, que o Senhor leve a paz e que eles venham ser usados pelo Senhor para governar, ó Pai. Também, Deus, clamamos em especial pela vida dos caminhoneiros, Deus, que estão aí nas estradas transportando alimentos, medicamentos, aparelhos hospitalares, Pai. Que o Senhor também os proteja de todo e qualquer mal, Deus. Amém. Pelos familiares deles também que se encontram em casa, Pai, que lá o Senhor esteja
se fazendo presente, tirando do coração deles qualquer angústia, ó Pai, dando a eles a paz, Deus, que só vem de Ti. Amém. Também, ó Pai, nós colocamos diante de Ti as pessoas, ó Pai, mais ansiosas, Deus, mais possam estar passando por algum momento de tristeza, pessoas depressivas, até mesmo, Deus, sem perspectiva, Pai, que lá esteja o Senhor com Teu Espírito Santo, levando a esperança, levando a paz e o regozijo que só há em Ti, ó Pai. Amém. Ó Deus, peço também pelas famílias que se encontram enlutadas, Pai. Peço em especial pela nossa, Deus, que o Senhor leve o conforto que vem dos céus a todos os familiares e amigos, Deus, que o querer e a vontade do Senhor se cumpriu, o Senhor recolheu para si. Agradecemos pelo tempo que o Senhor nos proporcionou juntos dele, Pai, foram 72 anos. Obrigado. Que o Senhor abençoe, Pai, em especial a tia Dalva, os filhos, levando a eles a conversão em Cristo Jesus, ó Pai. Amém. Nós, ó Deus, o amamos, pois tudo que o Senhor fez e faz é bom, perfeito e agradável, Deus. Amém. Colocamos, ó Pai, a Tua soberania, Deus, pois Tu és soberano sobre todas as coisas. Verdade. Obrigado, Deus, por este amor incondicional, pela Tua graça, pela misericórdia e pela paz, ó Deus, que excede a todo e qualquer entendimento, Pai. Amém. E que nós possamos, ó Deus, cada dia mais bendizer ao Teu nome por tudo que Tu és, ó Deus. Colocamos ainda, Pai, todas as nações mais assoladas por este vírus, ó Deus, o qual nações poderosas hoje se igualam a Deus porque estão paradas. Mas para que a Tua grandeza e a manifestação do Teu poder as pessoas venham reconhecer, ó Pai. Amém. O que é um vírus na mão do Senhor, ó Deus? O que é uma doença em Tuas mãos? Por isso nós clamamos, ó Deus, venha, ó Pai, com a Tua intervenção. Que o Senhor possa estar tirando, ó Deus, esse vírus da face da terra. Que eles possam reconhecer que a grandeza, o domínio e a majestade só pertencem a Ti, ó Pai. Amém. E que o Senhor cumpre, Deus, os Teus propósitos, os Teus desígnios. E que assim, no tempo do Senhor, isso tudo cesse. E nós voltemos mais ainda confiantes, regozijantes na Tua grandeza e no poder que só há em Ti. Amém. É o que nós oramos, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Que assim seja, para a glória de Deus. Meus irmãos, o irmão Domingo está falando que está sem áudio. Vocês estão ouvindo bem aí? Dá um amém para nós. Eu não sei se está funcionando o áudio. Quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias. Eu vou até esperar um pouquinho, meus irmãos, porque seria muito importante se você puder acompanhar os textos conosco. Lá em 2 Crônicas, é onde Deus tem a continuar nos falando esta noite. Eu quero convidar você para abrir em 2 Crônicas, capítulo 20. Irmão Domingos, o áudio parece que está funcionando. Dá uma olhadinha no celular do irmão. Vou aumentar um pouquinho o volume. 2 Crônicas. Nós vamos ler o capítulo. Nós vamos fazer o estudo, na realidade, meus irmãos, no capítulo 20. Então eu peço aos irmãos que deixem suas Bíblias abertas em 2 Crônicas, capítulo 20. Quero aproveitar, antes que os irmãos estão abrindo as suas Bíblias, agradecer aqui a irmã Fernanda, que tem compartilhado nos ajudado na realidade nos nossos cultos ao vivo aí pelo Facebook, compartilhado aí para vários lugares, e também o Beto, o filho do irmão Domingos, que também tem nos ajudado nesse trabalho aí, divulgando para os demais grupos de Lima Duarte, das cidades aqui. Que Deus continue abençoando os irmãos e que Deus continue capacitando-os para essa grande obra que é propagar a palavra do Senhor. Meus irmãos, 2 Crônicas, capítulo 20, vamos ler a princípio o versículo 32. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 32.
Mas vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que nos direcione na tua bendita palavra. Deus, nosso Pai, nós estamos diante da palavra do Senhor, mas o Senhor bem conhece as nossas limitações. Por isso nós carecemos da iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos entender e principalmente, Deus, colocar em prática em nossas vidas o ensinamento que o Senhor tem a nos dar através da tua bendita palavra, Deus, e que eu seja apenas um instrumento nas mãos do Senhor, de forma que tudo que falar aqui nesta noite, nesses próximos minutos, seja pelo Senhor orientado e para a glória do teu nome. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, 2 Crônicas 20:32 diz: E andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho, aprender um pouquinho, meus irmãos, e tirar algumas lições para nós do rei Josafá. O rei Josafá, ele foi o 4º rei de Judá e reinou durante mais ou menos 25 anos, entre os anos 872 a 848 a.C. Josafá, como eu disse, reinou no reino de Judá, ou seja, no reino do sul, quando ainda era separado o reino norte e o reino sul, reino de Israel e reino de Judá. Josafá foi o 4º rei lá da tribo de Judá, que consistia consistia nos territórios da tribo de Judá e também de Benjamim, na época, como eu falei, que o reino estava dividido entre o reino sul e o reino norte. Aproximadamente, meus irmãos, no 3º ano do reinado de Josafá, ele tomou algumas medidas com o intuito de melhorar a situação religiosa do reino. Mais ou menos no 3º ano, eu vou repetir para a gente ficar bem gravado, que ele tomou algumas medidas para melhorar a situação daquele povo, para que aquele povo voltasse os seus olhos para Deus. Então eu quero pedir aos irmãos que estão com as suas Bíblias abertas, volte aí uma ou duas páginas, 2 Crônica 17, o versículo 7 e o 9, que diz assim: E no 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Ben-Aal, e a Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaias, para ensinarem nas cidades de Judá. Versículo 9: E ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinavam entre os povos. Então está aqui, meus irmãos, registrado na palavra do Senhor, que Judá, melhor dizendo, que Josafá instruiu, levou pessoas a instruir aquele povo a seguir, como nós lemos lá no versículo 9 do capítulo 17, e ensinaram em Judá e tinham consigo o livro da lei do Senhor. Ou seja, ensinaram aquelas pessoas a seguirem o verdadeiro Deus, a seguirem o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso que nós lemos logo no versículo 32, que ele andou no caminho do seu pai, Asa, e fazia tudo que era reto aos olhos do Senhor. Então era um rei, meus irmãos, temente a Deus. Por isso que o título da nossa meditação hoje é um rei temente a Deus. Um rei que seguia, assim como foi seu pai Asa, ele seguia as orientações do Senhor. Mas mesmo sendo um rei, meus irmãos, um rei que seguia, que fazia as coisas que era reto ao Senhor, que ensinava aquele povo a lei do Senhor, e que agradava a Deus, com certeza, porque ele era uma pessoa que se desviava do mal e seguia a lei do Senhor, ele não estava isento de problemas. Ele passou por algumas dificuldades também. E são essas dificuldades, meus irmãos,
que nós vamos trabalhar no capítulo 20, e também a ação que ele tomou, para que nós possamos tirar alguns ensinamentos para nós, que mesmo um rei, repito, um rei temente ao Senhor, se desviava do mal, orientava aquele povo a seguir ao Senhor, ele também foi acometido por problemas, mas ele tomou ações que irá nos ensinar que mesmo em situações adversas nas nossas vidas, nós precisamos fazer como ele fez, tomar as ações corretas para que Deus possa nos ajudar, nos orientar e nos capacitar. Então, já próximo no fim do seu reinado, meus irmãos, quase lá no finzinho do seu reinado, como nós dissemos, ele reinou mais ou menos 25 anos, Josafá deparou com um grande problema. Os moabitas, os amonitas e os edomitas se uniram com o objetivo de invadir Judá. Então eram outros povos que se uniram entre si para poder invadir Judá e afrontar o rei Josafá. Observe aí o versículo 1 e 2 do capítulo 20 de 2 Crônicas. Diz lá a palavra do Senhor: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Aqui, meus irmãos, nós lemos esses dois versículos para nos mostrar, para fundamentarmos na palavra do Senhor isso que nós acabamos de ler, de falar. Ele quase no finalzinho lá do seu reinado, deparou com um grande problema. 3 tribos, moabitas, amonitas e edomitas se juntaram. Um grande povo se juntou para atacar Judá, para confrontar Josafá, como nós vimos aqui, versículo 2: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Então, meus amados irmãos, ali ele tinha um grande problema para resolver. Olha que multidão que estava para atacá-lo, para atacar todo o seu exército. Mas ele, meus irmãos, como era um homem temente a Deus, como era um homem que seguia as orientações do Senhor, nós vamos ver agora algumas ações que ele tomou, relatado aqui também no capítulo 20, o que fez com que ele resolvesse esse problema da melhor forma possível. Ele não, Deus, mas porque ele buscou com todo o seu coração, com toda a sua fé. Então, as ações que Josafá tomou mesmo, a Bíblia relata que Josafá temeu. Lógico, ele ficou com medo. Nós lemos aqui, uma grande multidão estava para atacá-lo. Vários povos se juntaram para tomar Judá. Com certeza ele ficou com medo, ele temeu. Mas tomou a ação certa, meus irmãos. Ele buscou a Deus e conclamou o povo para fazer o mesmo. Olha que interessante, versículos 3 e versículo 4. Então Josafá temeu. Aí, ele ficou com medo, ele temeu. E pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em toda Judá. Versículo 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Olha que maravilha, meus irmãos. Ele viu lá um grande problema e ele não temeu, ele temeu, ficou com medo, mas ele não ficou chorando. Ele buscou a Deus. Ele buscou ao Senhor. Então nós lemos aqui que então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou o jejum a todo Judá. E nós lembramos bem, né, meus irmãos, lá principalmente no Antigo Testamento, hoje ainda fazemos isso, mas sempre que ia acontecer uma grande situação, ou passar por uma situação delicada, o povo se juntava em jejum.
Eu lembro da época que passou Esther, quando Esther tinha que ir lá falar com o rei Assuero para poder falar, interceder pelo seu povo. Ela pediu para que todo o povo deles lá jejuasse. Eu lembro também que o Daniel também, lá em Daniel 9:3, apregoou o jejum. Josafá, agora nós vemos, Esdras também fez isso. Então era uma atitude que eles tomavam, meus irmãos, antes de tomarem uma decisão, o que fazer. E assim foi com Josafá também. Ele não só entrou em jejum, mas ele conclamou todo aquele povo para jejuar também, para que Deus ouvisse as suas orações, ouvisse os seus pedidos. No versículo 6, meus irmãos, pulando um pouquinho, olha o que interessante que diz o versículo 6. E disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Aqui, meus irmãos, a oração do rei Josafá, cheio de temor, lembrou da grandeza de Deus. Josafá reconheceu que somente Deus poderia salvar aquele povo dos seus inimigos, de toda aquela multidão que iria atacá-lo. É como nós lemos aqui: pois tu dominas sobre todo o reino e a tua mão tem força e poder. Ele reconheceu que Deus tinha o controle de toda a situação e não há quem te possa resistir. Confessou, meus irmãos, Josafá confessou toda a dependência do Senhor para alcançar aquele livramento. Então ele buscou ao Senhor, meus irmãos, um coração cheio de temor e lembrando da grandeza de Deus. O que nós podemos tirar de ensinamento aqui, meus irmãos, desse versículo 6, que eu vou repetir, que é bem importante para que nós possamos ficar bem guardadinho. E disse, Josafá orando ao Senhor: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há poder e força, e não há ninguém que te possa resistir. Meus irmãos, quando eu e você oramos, pedimos a Deus, vamos orar como fez essa oração Josafá, com todo o nosso coração cheio de temor, mas lembrando da grandeza do nosso Deus, lembrando que Ele pode fazer todas as coisas. Ele tem o poder para fazer todas as coisas. Só Ele, meus irmãos, pode resolver todas as situações. Óbvio, nós não podemos esquecer, meus amados irmãos, que temos que tomar as nossas ações. Nós não podemos somente orar e ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Josafá tomou ação. Primeiro ele buscou a Deus, orou, conclamou, se prostrou diante da grandeza de Deus. E assim tem que ser conosco também, meus irmãos. E lembrar principalmente, como Josafá fez, da grandeza de Deus. Que não há nada neste mundo maior do que o nosso Deus, meus irmãos. É o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e tudo o que nele há. Tudo o que nós temos, tudo que tem neste mundão, como falam, nesse mundão de meu Deus, realmente é de Deus, meus irmãos. Devemos lembrar disso. E outra coisa interessante que Josafá nos ensina também, meus irmãos, versículos 10 e 11, que diz assim, ó: Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão a pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. Então aqui estava Josafá orando ao Senhor, meus irmãos, falando para Deus: Senhor, esse povo de Moabe, de Amon, que estava lá nas montanhas de Seir, que o Senhor permitiu que passasse Israel, agora ele vem nos afrontar. Então, aqui, meus irmãos, eu aprendo com Josafá
que ele orou com objetividade. Ele falou para Deus qual que era o seu problema realmente. Não, Senhor, nós precisamos que o Senhor nos livre dos amonitas, dos moabitas, porque eles estavam, que o Senhor permitisse que passasse para Israel quando nós viéssemos da terra do Egito. Mas eles se desviaram e agora estão lançando-nos fora da nossa herança que o Senhor nos deu. Ou seja, querendo tirar o povo de Israel e de Judá uma herança que Deus tinha dado para eles. Então eu aprendo aqui, meus irmãos, com o rei Josafá, que precisamos orar com objetividade. Fale diante de Deus qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade. Coloque, prostre diante dele. Não fale que às vezes nós observamos alguém falar e talvez até mesmo nós falamos em determinado momento de nossas vidas. Deus já sabe tudo, eu vou ficar falando para quê? Deus, me ajude na minha situação e amém. Não, meus irmãos, fale, chore diante dele, fale realmente o seu problema. Eu estou ansioso por causa desse vírus. Senhor, me ajude a te livrar-me dessa ansiedade, dessa dificuldade. Senhor, eu não sei se eu vou perder meu emprego, porque a minha fábrica, a minha loja está fechando. Fale o seu problema para Deus. Mostre para Ele o que está o afligindo. Eu aprendo isso com o rei Josafá, meus irmãos. E outra coisa importantíssima, versículo 12. Lembra, meus irmãos, 2 Crônica, versículo 12, para quem está chegando agora, a Fabiano, o Rafael está aí conosco. Diz assim, versículo 12 de 2 Crônicas: Deus nosso, porventura não o julgará? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aqui Josafá estava mostrando para Deus, meus irmãos, orando a Deus, clamando a Ele, falando: Senhor, porventura não o julgará? Porque em nós não há força para isso, diante desta grande multidão que está vindo, e não sabemos nós o que faremos. Mas aí ele coloca toda a sua confiança em Deus, meus irmãos. Porém, os nossos olhos estão postos diante de ti. Então ali, meus irmãos, ele orou a Deus falando: Senhor, por nós mesmos nós não iremos conseguir vencê-los. É uma grande multidão, é muita gente, nós não temos homens, recursos para essa batalha. Precisamos da ajuda do Senhor, como ele disse aqui no versículo 12, né? Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Então, meus amados irmãos, quando você e eu oramos com objetividade, falamos do problema para Deus, confie na resposta dele. Fale para ele: Senhor, sem o Senhor eu não consigo resolver, eu sou limitado, eu sou fraco, eu sou pecador, eu necessito da ajuda do Senhor. Assim foi com Josafá. Repito, ele falou: Senhor, vem muita gente, nós não temos condições de vencê-los. Se o Senhor não for por nós, nós não iremos conseguir vencer. E outra coisa, meus irmãos, que eu aprendo também com Josafá, versículo 13: E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todo o povo participou daquela oração de Judá, meus irmãos. É uma outra coisa que eu aprendo com Josafá aqui, meus irmãos. É nos unirmos em oração. É buscarmos os nossos irmãos para que possamos orar juntos. É buscar a nossa família para que possamos orar junto, colocar as nossas dificuldades diante de Deus. Por isso que ele fala aqui, e todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças, mulheres, seus filhos, estavam todos clamando a Deus, todos buscando ao Senhor, porque confiavam na provisão do Senhor, mas principalmente, meus irmãos, eles sabiam que quanto mais pessoas estivessem unidos em oração, mais fortalecidos seriam aquelas pessoas para que pudessem clamar a Deus. Por isso, meus amados irmãos, eu
deixo aqui uma exortação para você, para mim, para todos nós. Quando nossa igreja marcarmos culto de orações, não deixe de ir, porque talvez a sua oração possa fazer a diferença juntamente conosco. Nós iremos formar um grande time de orações lá. Então, às vezes, nós fazemos semana de oração, como na nossa igreja, tanto aqui em Lima Duarte quanto em Volta Redonda, a primeira semana do mês, ou no máximo a segunda, nós nos reunimos todos os dias para orarmos por objetivos, por coisas que Deus tem colocado no nosso coração. Mas infelizmente temos tido poucas pessoas. E aqui nós aprendemos com Josafá que quanto mais pessoas estiver orando, mais o Senhor com certeza irá se agradar das nossas orações e irá nos atender conforme a tua vontade, meus irmãos. Eu quero ler para os irmãos Atos capítulo 1, não precisam abrir não, deixa 2 Crônicas aí aberto, versículo 12 a 14 diz assim, ó. Atos capítulo 1, versículo 12 a 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então aqui está um momento, meus irmãos, da igreja primitiva, ainda no início, antes da descida do Espírito Santo de Deus, do Pentecoste. Os homens, os apóstolos, se reuniram com algumas mulheres e outras pessoas para orarem, para clamarem ao Senhor. Todos os apóstolos, as mulheres, Maria e mais os seus irmãos, perseveraram unânimes em oração e súplica. Então, meus amados irmãos, vamos clamar mais ao Senhor, mas vamos orar juntos. Vamos fazer um grande grupo de orações. Sempre a nossa igreja tem marcado isso para que nós possamos orar juntos. Nós estamos numa campanha de oração todos os dias, 10 horas da noite, para orarmos pela situação deste vírus, dessa pandemia. Se você ainda não está fazendo, venha participar conosco aí na sua casa mesmo, às 22 horas. Nós formamos um grande grupo de orações para clamar ao nosso Deus, para que Ele nos livre dessa situação em que nós nos encontramos e todos os demais povos do mundo. Então, meus amados irmãos, nós vimos aqui que Josafá tomou a ação de orar a Deus, coração cheio de temor, lembrando da grandeza de Deus. Ele orou com objetividade, ele orou confiando na resposta de Deus e ele conclamou o povo a orar juntos. E aí Deus deu a resposta, meus irmãos. Observe versículo de 14 a 17. Versículos 14 a 17, 2 Crônicas. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvido todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Olha que maravilha, meus irmãos. O Espírito do Senhor veio através de Jaaziel, como nós vimos aqui, levita dos filhos de Asaf, falando a todo Judá e também ao rei Josafá: assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. A resposta de Deus, meus irmãos, veio através de Jaaziel, que nós acabamos de ler, versículos 14 a 17. Então essa palavra deu ânimo ao povo.
não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. E Deus mostrou para eles que a batalha é do Senhor, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. E disse ao povo que o Senhor lutaria por eles, porque o Senhor será convosco. Olha que maravilha, meus irmãos. Josafá juntou o povo, clamou com objetividade, confiando na grandeza do Senhor, e o Senhor respondeu com toda essa palavra bendita: não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão. Lembra que nós falamos lá? Era muita gente, 3 tribos, amonitas, moabitas e outros, juntou para poder tomar Judá. E agora Deus responde para ele: não fique assustado, não temeis, a peleja não é de vocês, é minha, porque o Senhor será conosco. O que eu aprendo, meus irmãos? Às vezes nós encontramos grandes dificuldades na nossa vida, grandes problemas que aos nossos olhos é sem solução. Nós lemos aqui que aos olhos do rei Josafá não tinha como vencer aquele povo todo. E talvez aos nossos olhos, meus irmãos, esse problemão que nós estamos passando no momento, não há solução, ou pelo menos não há solução imediata. Talvez setembro, outubro, novembro, tem pessoas falando que só em 2021 que tudo voltará ao normal, e olhe lá. E isso aí é um problemão para todos nós, meus irmãos. Todos nós somos afetados de uma forma ou de outra. Então nós devemos lembrar nesse ensinamento que Josafá está dando para nós. Vamos orar com objetividade, vamos confiar na grandeza de Deus, vamos buscá-lo com todo o ardor do nosso coração e vamos confiar na provisão dele. Porque ele está falando para mim e para você hoje: não temas, não se assuste por causa desse grande problema que vocês estão enfrentando, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Somente Ele, meus amados irmãos, pode nos livrar dessa situação. Somente Ele pode exterminar literalmente esse vírus da face da terra. Há várias teorias aí da conspiração dizendo que esse vírus foi criado num laboratório lá na China, briga com os Estados Unidos. Agora estão falando que foi um grupo dos Estados Unidos que foi para a China, que levou esse vírus para lá. Ou seja, Estados Unidos e brigando por causa disso, e outros países, Austrália. Mas o fato é, meus irmãos, nós até falamos disso aqui domingo, isso tudo é porque Deus tem permitido. Porque nada acontece no mundo se não for pela permissão de Deus. Mas é Ele que vai nos livrar dessa situação. Não há médicos, não há cientistas, não há governadores, presidentes, os maiores autoridades deste mundo, senão Deus. Continuemos confiando em Deus, assim como ele foi com Josafá, meus irmãos. E a palavra de Deus fala que Deus, um dos atributos de Deus é sua imutabilidade, ou seja, ele não muda. O mesmo Deus que falou isso para Josafá lá, como nós lemos aqui, 872 anos antes de Cristo, ele está falando hoje para nós que o Deus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, o hoje e o será eternamente. Apocalipse fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então é esse Deus, meus irmãos, que vai nos livrar disso, no tempo dele, na hora dele. Mas nós precisamos clamar, nós precisamos unir em oração, nós precisamos buscá-lo com todo ardor do nosso coração, porque ele espera isso de nós. E eu quero finalizar aqui, meus irmãos, no versículo 26 e 27. Olha o que a palavra do Senhor fala, 26 e 27 de 2 Crônicas. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos.
Então esse versículo aqui mostra, meus irmãos, que depois que eles venceram aquela batalha, eliminaram todo aquele problemão, eles voltaram com alegria para a cidade, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E eu quero aprender aqui nesses 2 versículos, meus irmãos, e quero conclamar que você aprenda também, que nós aprendamos juntos, que quando tudo isso passar, e nós vamos passar por ele em nome de Jesus, vamos voltar para as nossas congregações como se nós estivéssemos voltando, como se fosse esse povo voltando para Jerusalém com alegria, com a satisfação de saber que foi Deus que nos livrou disso tudo, e continuarmos a nossa caminhada com Ele ainda mais fortalecidos, glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor, para que o povo possa ver que nós nos alegramos do Senhor e sabemos que Ele é que nos livrou de todo este mal. Por que eu quero guardar isso, meus irmãos, e oro para que os irmãos guardem também, porque muitas vezes nós temos o problema, oramos ao Senhor, conseguimos que Deus nos abençoe e esquecemos. Nem agradecer às vezes nós agradecemos a Deus. Não faça isso, meus irmãos, não façamos isso. Quando tudo isso passar, e nós cremos que irá passar muito em breve, e se Deus permitir que nós iremos passar por isso, dê glórias a Deus, dê o louvor e a honra sempre a Deus. Ah, mas foi o presidente que fez isso, foi o cientista que achou uma vacina, foi uma doutora que não sei o que. Pode ser, meus irmãos. Mas lembra que Deus usou aqui Jaziel para falar com aquele povo? Ele vai usar pessoas para fazer a vacina, para fazer o medicamento, mas a honra e a glória sempre deve ser dada a Ele. Então que Deus, meus irmãos, nos abençoe, nos ajude a vencermos todas as nossas dificuldades, e que esse episódio aqui registrado na palavra do Senhor sirva realmente de exemplo para nós, meus irmãos. Repito, né? Mesmo o rei sendo reto, fazendo tudo que era reto aos olhos do Senhor, ele teve problemas, ele teve dificuldades. Então não pensemos que nós deixaremos de ter as nossas dificuldades. Não, enquanto nós estivermos neste mundo, nós iremos passar por tribulações e dificuldades. Mas o nosso Deus é maior do que tudo isso. E como Josafá fez, nós devemos também fazer, tomar as ações, meus irmãos, fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração e clamar com todo ardor do nosso coração a Deus, saber que é Ele quem peleja por nós. Mais importante, não fiquemos de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Vamos agir, vamos colocar-se diante de Deus. Marcamos culto de orações, vamos orar. Marcamos isso, vamos fazer tudo para a glória do nosso Deus. E aí Deus, com certeza, Ele vai responder as nossas orações, porque Ele tem prazer em nos responder. Aqueles que o buscam com toda sinceridade do coração. E não esqueçamos, meus irmãos, que depois agradecê-lo, louvar, glorificar, bendizer o nome do Senhor e divulgar essa grandeza de Deus para os povos que ainda não o conhecem. Isso aconteceu lá com Josafá também, meus irmãos. Lá no versículo 29, olha o que diz o versículo 29. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Então veio todo aquele povo, passou a conhecer realmente o Deus de Israel, aquele que pelejou por aquele povo. Um pequeno povo que venceu uma grande multidão para a glória de Deus. E que nós possamos fazer isso também, meus irmãos. Continuar divulgando as verdades de Deus, continuar divulgando que sem Ele nada acontecerá, para que os povos possam entender, possam voltar-se para Ele, meus irmãos. Para que os povos que hoje colocam tantas coisas na frente do Senhor, possam voltar verdadeiramente para Deus, entregando as suas vidas a Ele e deixar que Ele os conduza em todos os momentos. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa vida, que possamos seguir esses exemplos maravilhosos do rei Josafá para nossas vidas, meus irmãos, e vamos continuar confiando
porque como nós vimos aqui, é Ele quem peleja por nós. Nós precisamos buscar oração sincera, com ardor, com sinceridade, com confiança, e Ele no momento certo irá nos responder, meus irmãos. Nós vamos finalizar com um hino, meus irmãos. Eu quero colocar mais um hino aqui para nós ouvirmos, um hino muito bonito, que nós temos a alegria de colocar aqui para nós ouvirmos, que foi a família do irmão Domingos, que cantou para nós, o Beto, o irmão Domingos, a Amália, a família do Beto, a esposa, os filhos. Foi na cruz que Jesus pagou pelos nossos pecados. E se hoje nós estamos aqui tendo essa oportunidade de ouvir da palavra do Senhor, se nós temos a oportunidade de buscar ao nosso Deus em oração, foi porque Jesus pagou pelos nossos pecados lá na cruz. Ouça esse hino juntamente conosco, meus irmãos.
Amém, meus irmãos. Família de músicos, lindo hino tocado pelos nossos irmãos, cantado. Glória a Deus por essa família abençoada que nos abençoa com esses hinos maravilhosos. Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por mais este momento que o Senhor nos concedeu neste culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Sim. Obrigado pela tua bendita palavra, Deus, que nós possamos, Pai, segui-la em todo o nosso caminhar, Deus. Que o Senhor nos ajude a vencer todas as nossas dificuldades. Sim. E que nós possamos continuar confiando na grandeza do Senhor, Pai. Sim, Deus, quero pedir ao Senhor mais uma vez que abençoe todos os lares dos nossos irmãos, amigos que estiveram aqui conosco, aqueles que não puderam estar, aqueles que ainda estarão vendo e ouvindo este hino, Deus, este culto, melhor dizendo, que Deus, o Senhor, continue abençoando, protegendo, guardando de todo o mal, Senhor, e que todos nós, Pai, que ainda não tomamos a decisão por Senhor Jesus, que assim possamos estar fazendo, aqueles que ainda não tomaram, melhor dizendo, Deus, possam estar fazendo para a glória, honra e louvores ao nome do Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe então a sua vida. Tenha uma noite abençoada, uma noite de paz. Que Deus continue sendo sempre o direcionador de nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida e tenha uma noite abençoada em nome de Jesus.